Boa noite a todos, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com você, também com a sua família. Estava conversando com o Tiago ali atrás, nós começamos 12 minutos atrasados. Isso significa que eu tenho 12 minutos além do horário combinado. 10h42. Não, uma pena. Eu ouvi 2 nãos aqui de cara. Algumas vezes aparece no Instagram para mim alguns vídeos que eu acho curiosos, porque eles são vídeos falando mal do Instagram. Isso às vezes me tira assim, me faz dar aquele bug de o que está acontecendo, né? Vídeos de pessoas falando mal de você assistir vídeos no Instagram. Por exemplo, um que ficou famoso para mim, pelo menos apareceu mais de uma vez, foi de um youtuber, que eu não sou muito fã dele, não vou com a cara dele, mas eu tive que concordar, que é o Felipe Neto. Apareceu para mim o Felipe Neto, falando sobre o tempo que ele gastava, às vezes, assistindo os Reels, os vídeos, e aí ele já não conseguia mais gastar tempo assistindo um filme, porque quando ele ia assistir um filme, aquilo era longo demais, ele começava a ficar inquieto, e ele já não assistia mais o filme inteiro. Antigamente, ele assistia 3 filmes por noite, agora é 3 noites para um filme, porque você não aguenta mais assistir o filme inteiro de uma vez. E aí, ontem, curiosamente, apareceu de um rapaz, esse aí eu já acho interessante, ele é aluno de medicina de alguma faculdade, não sei qual, ele vive falando, talvez vocês conheçam, mais foco, menos ansiedade. Ele aparece o tempo todo, sempre descalço e pulando numa árvore, é o que ele faz o dia inteiro, eu acho. Estuda medicina e pula nas árvores lá. Ele aparece lá o tempo todo e ele apareceu para mim falando sobre a guerra da atenção que existe no Instagram. E ele mostrou, inclusive, um artigo científico, publicado numa revista, indexado lá nas bases de dados, sobre a guerra da atenção. Os vídeos curtos do Instagram, assim como o seu WhatsApp, assim como o seu Twitter, ou X, se você quiser assim chamar, o Threads do Instagram também, nunca entrei naquele lá, graças a Deus, o Facebook, falecido para alguns e vivo para outros, e entre outras, TikTok, todas essas redes sociais estão atrás da sua atenção. Mas eles estão atrás da sua atenção, não da sua atenção consciente, esse é que é o problema. Eles estão atrás da sua atenção inconsciente. No momento em que você já está assistindo vídeos e você não faz a menor ideia daquilo que você está assistindo mais. 15 Reels, 20 Reels, 20 vídeos que você rolar na sua tela e você não sabe o que está assistindo mais. Mas você já perdeu aproximadamente 20 minutos e está prestes a perder mais 1 hora. Essa é a guerra da atenção. A guerra que te tira do consciente, a guerra que te leva para o inconsciente e te faz gastar muito tempo ali, para que você, consumindo mais, você gaste mais. Existem 2 tipos de pessoa, eu não sou psicólogo, isso é uma observação minha. Existem 2 tipos de pessoas que são presas fáceis dentro dessa guerra de atenção. São 2 grupos de pessoas desequilibradas. Não me levem a mal, eu sou uma delas, fiquem em paz. A primeira, ou o primeiro grupo de pessoas desequilibrados, presas fáceis para o Instagram, é o procrastinador e o preguiçoso. Se o rapaz já é procrastinador e ele tem a oportunidade de assistir 1 hora de vídeo para depois terminar a sua tarefa, ele vai assistir 1 hora de vídeo. Se a pessoa é preguiçosa, ela já não quer fazer nada e agora ela tem a oportunidade de fazer nada inconsciente, assistindo dancinhas. Ela vai fazer isso por 1 ou 2 horas. Ela é uma presa fácil. A segunda presa fácil, esse sou eu e vários dos que eu conheço aqui, são os hiperativos. Pessoas que não conseguem lidar muito bem com a palavra descanso. Pessoas que precisam de ocupar o tempo com alguma coisa. Mas isso chega num nível de ocupar o tempo entre uma louça e outra, você passa um vídeo. Vai lá, passa um vídeo. Entre uma respirada e outra, um vídeo. Por que os hiperativos são presas fáceis na guerra da atenção? Porque eles precisam preencher o tempo a todo momento. E eles encontraram uma ferramenta de preenchimento do tempo. Eles perderam a guerra da atenção para o Instagram. O Instagram conseguiu tirar aquilo que seria mais natural para todos nós. O nada. A contemplação.
o vazio. Quem disse que o vazio é ruim? Quem disse que não fazer absolutamente nada seria algo ruim? Ninguém disse isso, mas o Instagram te disse que era, e a gente acreditou. E aí, não só os hiperativos ou os preguiçosos, mas na verdade parece que algo que tem se tornado generalizado na sociedade. Nós perdemos a capacidade de contemplação. O tempo que você tira para meditação e para reflexão. E eu ainda nem estou falando dessa contemplação como uma contemplação cristã. Eu nem estou dizendo de momentos de oração ou momentos de reflexão na palavra. É qualquer tipo de contemplação e reflexão. As pessoas se tornaram tão agitadas, tão inquietas, a ponto de que aquele momento de você pensar na vida passa a ser um momento que simplesmente ele não existe mais. Para nós cristãos isso é um pouco pior. Porque os nossos momentos de contemplação com Deus são os momentos de maior conectividade com Deus e com a gente mesmo. São os momentos de reflexão acerca do nosso pecado. O som ainda está batendo e voltando e dando microfonia aqui, louro. São os momentos em que a gente entra em contato com a gente mesmo, em contato com Deus, momento que a gente realmente reabastece as nossas energias para um dia verdadeiramente agitado. Sem isso, a gente fica cansado. Sem a contemplação, só resta ansiedade e preocupação. Só se livra da ansiedade, da preocupação, a pessoa que entende a pausa da vida, especialmente a pausa espiritual, em que você para e contempla a Deus, por meio da oração, por meio da palavra, por meio de um louvor. Só se livra da ansiedade, da preocupação, quem se conecta de fato e com profundidade com Deus. Nosso mundo perdeu isso, ou está perdendo isso. A gente não consegue assistir um filme que dirá assistir, ou melhor, que dirá estar um momento com Deus. Abra comigo em Lucas capítulo 10, dos versos 38 a 42, e você vai ver que antes do Instagram, as pessoas, ou algumas pessoas, já viviam nessa agitação, essa inquietação. Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, a história de Marta e Maria, especialmente, extremamente conhecida, com certeza. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria estava indo em direção a um povoado chamado Betânia, cerca de 10 quilômetros ali de Jerusalém. E ali ele estava indo para a casa de alguns amigos, conhecidos seus. Embora Lucas relate aqui certa mulher, como se fosse alguém mais impessoal, não era não. Nós vemos ao longo dos evangelhos que Jesus era bastante conhecedor da casa e certamente essa não é a primeira vez que Jesus passa por lá. E nós estamos falando de pessoas, Marta, Maria, aqui a gente teria um outro irmão que não aparece na história, um tal de Lázaro, nessa história ele não está presente, pessoas que conheciam Jesus. Pessoas que sabiam a importância que era a presença de Jesus em suas casas. E aqui nós vemos que a casa, possivelmente era a casa de Marta, talvez porque ela fosse a irmã mais velha ou algo assim, talvez os pais já fossem falecidos, mas Marta é a anfitriã real, não é, do que está acontecendo aqui. E essas pessoas sabem quem é Jesus. Ambas, Marta e Maria, querem inclusive agradar a Jesus. A questão é como elas reagem à presença de Jesus. O modo como elas reagem coloca para fora o que estava dentro do coração de Marta e dentro do coração de Maria. Uma agitada,
a outra tranquila. Maria, nessa história, ela vai lá e se senta aos pés de Jesus e começa a ouvir. Até outras traduções, salvo engano, fala aprender com Jesus. O que Maria percebeu naquele momento? Que nada, não existia uma única coisa que fosse mais importante do que sentar e ouvir. Nós estamos falando de uma época em que Jesus não tem Instagram para postar as coisas que ele está falando. Jesus não ia andando com a multidão. Então, galera, estamos aqui em Cafarnaum. Jesus não fazia isso. Não tinha story para Jesus. No momento que Jesus para e senta, você só tem aquela oportunidade de ouvir. Era ali ou ali. E diante dessa oportunidade, Maria fala, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu vou sentar e eu vou ouvir, porque sabe-se lá quando que eu vou ouvir esse homem de novo. Um homem perseguido pelo Estado, odiado pelas autoridades religiosas. Sabe-se lá se Jesus ia sair de Betânia e chegar em Jerusalém? E se chegasse, o que ia acontecer em Jerusalém? Maria entendeu que só tinha aquela oportunidade para ouvir Jesus, e o quão preciosa era a oportunidade de sentar e ouvir Jesus. Marta não percebeu isso. Marta entendeu que a melhor coisa que ela podia fazer é ficar trabalhando para servir Jesus. Algo muito bom, inclusive. Acho que ninguém vai dizer que Marta estava fazendo uma coisa errada. Marta estava fazendo uma coisa certa, na hora errada. Receber 12 homens e mais Jesus numa casa deve ser muito difícil. Imagina você, com o aparato tecnológico que a gente tem hoje, receber 13 pessoas na sua casa, dá trabalho. Naquela época, dava o dobro de trabalho. Marta estava fazendo a coisa certa, na hora errada. Por mais importante que fosse servir um bom banquete para Jesus, por mais importante que fosse que Jesus encontrasse uma casa organizada, isso não superava, em hipótese alguma, o sentar e ouvir Jesus falar. De jeito nenhum isso poderia ser superior a sentar e ouvir Jesus, o Rei dos Reis, numa cidadezinha de 2.000 habitantes, Betânia. Jesus em Betânia, é algo até inimaginável, né? Gente, o que Jesus estava fazendo em Betânia? Vocês já pararam para pensar que coisa maluca que é isso? É tipo assim, o Criador do universo, o Rei dos Reis, estava numa vila, sentado. Você podia ouvir ou você podia ir para a cozinha. Por que ela foi para a cozinha? Jesus explica. Porque logo em seguida, Marta vai até Jesus e ela com uma frase, já viu uma pessoa conseguir ofender umas 10 pessoas com uma frase? Pois é, ela tentou, ela conseguiu 2 pessoas, Marta. Com uma frase ela exortou Jesus e Maria. Porque ela virou e falou, ô Jesus, ali ó, eu estou lá trabalhando, minha irmã está aqui, fala com ela para ir lá comigo. Você não está fazendo nada, né, Jesus? Não é isso? Aí, ó, podia mandar a minha irmã ir lá. Com uma frase, ela conseguiu ofender os 2. Mas Jesus olha para Marta e agora ele coloca para fora o que está no coração de Marta. Jesus olha para Marta e fala o seguinte, Marta, Marta, o que acontece quando alguém te chama 2 vezes seguidas? Não vem coisa boa. Ninguém fala Augusto, Augusto, e depois vai te levar para tomar sorvete, Augusto. O Augusto, Augusto sempre vem depois de 1 mês sem videogame. O duplo chamativo, ele já é por si só. Se Jesus quisesse parar de falar ali, Marta já ia começar a se recolher. Era só um olhar para ela e falar assim, Marta, Marta. Eu acho que ela já ia parar, sentar, o que eu estou fazendo da minha vida, não é? A gente não precisa falar. Mas Jesus falou, para a gente saber o que estava no coração de Marta. Ele vira e fala, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Por que Marta estava na cozinha? Porque ela não aguentava ficar parada. A ansiedade tomou tanto o coração de Marta, que a quietude não tinha lugar. A contemplação não tinha lugar. Marta, se sentasse aos pés de Jesus, ia ficar assim, mas a minha cozinha, mas meu Deus, e o bolo? Ela não ia conseguir simplesmente parar e ouvir. Ela não ia conseguir contemplar Jesus e aprender de Jesus. A mente dela não conseguia parar e concentrar em uma coisa só. A ansiedade tomou o coração de Marta.
As preocupações. A preocupação, o próprio nome já diz, você está se ocupando com algo que nem aconteceu. Marta, Marta, você está inquieta por uma coisa aqui que eu não estou entendendo. É isso que Jesus diz para ela. Os ansiosos não conseguem enxergar a necessidade e a preciosidade da contemplação. Marta não estava conseguindo. E aí Jesus finaliza dizendo o seguinte: Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela, não. Marta, o que você está fazendo é muito bom, mas Maria fez melhor, hein? Arruma essa cozinha depois, Marta. É isso que Jesus estava falando. Arruma depois essa cozinha, Marta. Marta, eu não quero comer agora, não. Eu estou ensinando, depois você faz a comida, Marta. Para que você está ansiosa com tanta coisa? Só para um pouco e vem me ouvir. Vem contemplar a presença de Jesus, Marta. Esse texto é um texto conhecido e poderoso. Talvez um texto altamente desafiador. A vida pede pausas contemplativas diárias, mas hoje, dia 31 de dezembro, é uma grande pausa contemplativa que nós fazemos. Um grande momento em que nós paramos, a gente vai deixar para festejar depois, inclusive, porque agora é hora de ouvir o Senhor. Agora é hora de adorar o Senhor. Agora é hora de meditar sobre 2023 e você se conectar com você mesmo e relembrar como nós fizemos aqui durante um tempo e faremos no momento de oração. Agora é uma pausa contemplativa e nessa pausa contemplativa eu queria que você olhasse para duas coisas importantes desse texto. Primeira coisa, primeira reflexão, o lugar mais importante, o momento mais importante da sua vida é aos pés de Jesus. Maria parou tudo aos pés de Jesus. Existe uma guerra pela sua atenção. O Instagram, de um lado, o WhatsApp do outro, e uma Bíblia com um quarto vazio no meio. Um lugar de contemplação silencioso no meio. Ele também está na busca da sua atenção. Entre os YouTubers e os Instagramers e os TikTokers, Deus está à procura da sua atenção também. Não porque Ele precise de você. Deus não está no meio da guerra da atenção, olhando e triste, falando assim, eu preciso desse negócio, eu estou tão sozinho. Deus não está assim. Deus não precisa de você. Deus entrou na guerra da sua atenção, não por causa dele, mas por sua causa. É por causa de você que Ele permitiu um momento de oração. É por causa de você que Ele permitiu o véu rasgado na morte de Jesus, simbolizando uma presença aberta por sua causa, e não por causa dele. Deus não vai ser completo quando você entrar na sua presença. Você vai ser completo. Você vai ser preenchido. É a sua ansiedade e não a de Deus que vai embora. Deus entrou na guerra da atenção por sua causa. Só que enquanto a guerra da atenção do TikTok, do Instagram, é a guerra do inconsciente, em que você simplesmente se desliga ou coisa do tipo, você entra numa espécie de hipnose, de transe, a guerra da atenção de Deus é no estado mais consciente que você puder. Não existe inconsciência na presença de Deus. Ninguém fica tomado por Deus e fala, eu não lembro nada do que aconteceu aqui. Não existe inconsciência. É a guerra da consciência agora. Talvez por isso é que seja tão difícil essa guerra. Porque dentro da guerra do inconsciente, é muito fácil você entrar nesse estado de hipnose e ir embora. Mas e na guerra do consciente, quando Deus te chama? Aí o rapaz do vídeo que eu assisti ontem, ele fala e eu concordo com ele. Para que você entre no estado de consciência, você precisa decidir ficar ali. Você precisa tomar uma decisão de não ser hipnotizado pelo Instagram, para que você tenha capacidade de ir até a Bíblia e aproveitar da presença de Deus no momento de oração, de leitura e de meditação. Você precisa de uma decisão. Para o Instagram, você não precisa de uma decisão.
você é simplesmente levado. Agora, para que você saia de Marta e viva como Maria, você precisa decidir aquietar o seu coração. Você precisa decidir entrar num estado de consciência. Para que você possa decidir, tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa compreender a preciosidade da contemplação de Jesus. Só no dia que você experimentar o quão profundo é estar na presença de Deus, só o dia que você provar da ansiedade sendo removida pelo Espírito, do coração sendo acalmado pelo Espírito, só o dia que você experimentar as forças sendo renovadas na presença de Deus, ali talvez você entenda a preciosidade do momento de contemplação. Mas você precisa querer, você precisa decidir que isso aconteça. Dentro desses momentos de contemplação, eu quero inclusive destacar um muito importante: o culto. Nós temos os momentos individuais de contemplação e eu espero que eles sejam diários para você. Mas nós temos, no mínimo, um momento coletivo na semana, o culto. E tem gente que não consegue parar para contemplar no culto. Eu tomei uma resolução de ano novo, que eu vou pedir para Deus. Eu não sou curandeiro, eu não tenho o dom de curar, mas eu declaro a cura da incontinência urinária de quem precisa sair 2 vezes para ir no banheiro no meio do culto. Eu declaro a cura da pessoa que precisa beber 3 águas no culto. Porque isso não faz o menor sentido. Isso é falta de contemplação. Isso é coração inquieto. Você não consegue ficar 1h15, 1h20 sem beber água, tem alguma coisa errada com você. Eu te garanto que tem. Fisiologicamente, qualquer pessoa fica 1h30. Eu estou morrendo de sede, tem água aqui, eu não parei para beber. Qualquer pessoa consegue ficar 1h30 sem beber água. Eu vou orar para você ser curado por isso. A nossa igreja tem um problema crônico em relação ao culto. Sabe quantos membros tem na nossa igreja? Quantos, Fiuza? 140. Qual que é a nossa frequência de culto? 115. Se você pegar 5 são visitantes, vamos botar que nós temos 110 membros da igreja por domingo. Cadê os outros 30? Só que eu vou contar uma coisa que eu acho que talvez só o conselho e a diaconia perceba. Todo domingo falta 30. Todo domingo. Existe um grupo dos 140, existe um grupo de 50 a 60 que faz a dança do revezamento. Olha só, o grupo A vem no primeiro e no terceiro domingo, o grupo B vem no segundo e no quarto domingo. Estou mentindo? Isso eu não estou falando de outra igreja não, estou falando de vocês mesmo. Igreja Presbiteriana Ebenezer. Revezamento aqui dentro, da nossa igreja é assim. Sabe por quê? Porque tem uns 40, 50 membros da igreja que não entendeu a contemplação, não entendeu o culto. Não entendeu a preciosidade desse momento aqui. No dia que entender, para de revezar. No dia que entender, eu paro de ver no primeiro domingo de um mês e só no primeiro do outro mês. Enquanto você não entender a preciosidade que Maria compreendeu da presença de Jesus, ainda mais aquilo que o Pereira falou, a preciosidade coletiva aqui da presença de Deus, meu querido, você vai a um culto, vai faltar 5 mesmo. Vai continuar tendo esse revezamento que a gente tem. Isso, gente, isso é característica da nossa igreja, viu? Eu tenho 33 anos de crente, é a primeira vez que eu vejo um grupo tão organizado para faltar. É a primeira vez que eu vejo um grupo tão organizado, porque parece que eles combinam, tem o grupo do WhatsApp, faltantes. Você vai hoje? Opa, então eu passo em casa. Tem que ter um grupo, deve ter, não faz sentido. Olha só, já tem 15 na lista, não precisa de mim. Vocês não entenderam o culto. Quem faz isso não entendeu o que está acontecendo aqui. Quem sai 10 vezes para beber água não entendeu a presença de Jesus poderosa aqui. Ó. O Rei do Universo esteve em Betânia 2000 anos atrás e hoje ele está aqui, mas você prefere beber água. O dia que você compreender a presença de Jesus aqui, você vai mudar a sua perspectiva sobre o que nós estamos fazendo aqui. Porque nós estamos aos pés de Jesus, aprendendo e adorando a Jesus. Agora, se você quiser ficar na cozinha igual Marta, eu não posso fazer nada, quem está perdendo é você. Além disso, a última coisa que eu queria falar é lembrar você
que o ativismo, ele é menor do que a contemplação. Eu sei que você quer muito trabalhar na igreja, tem muita gente que quer, e eu quero ver você trabalhando na igreja, o tanto que você puder, mas eu quero ver você parando e contemplando a Jesus também. Se você só trabalhar e não tiver tempo de parar, eu prefiro que você não trabalhe e vá contemplar Jesus. Se você trabalha tanto na igreja que você não pode parar e escutar o sermão, 52 domingos, quantos sermões você ouviu? 3, os outros 49 eu estava no som, na diaconia, cantando aqui. Se você não tem tempo de cultuar com a igreja, para de trabalhar, escolhe um ministério para você ficar. É melhor, porque a gente precisa de contemplação, a gente precisa de Jesus. Isso aqui é a presença de Jesus aqui. Se você ficar só trabalhando, você não vai ser cheio do Espírito, não vai dar certo. Por isso que eu quero finalizar, eu quero concluir, primeiro com uma pergunta óbvia. Como é que foi o seu lado espiritual de 2023? Na guerra da atenção, quem ganhou a sua atenção em 2023? Eu espero que 2024 seja diferente. Eu espero que na guerra da atenção, a palavra e o quarto vazio e a igreja ganhem, porque é ali que você vai encontrar o Rei dos Reis. Outra coisa, para 2024, decida viver o equilíbrio. Tome essa decisão, eu vou viver o equilíbrio. Não tem problema você assistir Reels, pode assistir YouTube, mas não deixa isso ganhar a sua atenção em relação à palavra de Deus e ao momento com Deus. Equilibra as coisas. Você vai trabalhar na igreja tanto você puder, mas eu quero ver você enchendo do Espírito durante a pregação, durante os louvores. Decida pelo equilíbrio. Em 2024, eu espero que você tenha uma experiência poderosa com a presença de Jesus na contemplação. Eu espero que você seja arrebatado pela presença de Jesus. Maria foi, Marta talvez mais para frente, quem sabe? Aqui não. Num mundo de Martas, eu espero que você seja Maria. Vamos ouvir mais um louvor que será cantado pelo conjunto.